Então, vamos lá. Vamos aprender a editar um gráfico, tá? No Scilab. Vocês vêm aqui, editar propriedades da figura, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui. E aí, no caso, como eu tenho uma única curva, né? Ele vai aparecer aqui só um item. Se eu tivesse mais curvas, ele apareceria outros itens. Eu posso clicar aqui em cima de Polyline, quando eu abro maisinho aqui, e ele me permite, por exemplo, mudar a cor da curva. Estão vendo? Ela está mudando lá à medida que eu mudo esse botãozinho aqui, que eu arrasto ele. Então, vocês podem editar isso depois, tá? Não precisa ser no momento. Se a gente estivesse fazendo um algoritmo, eu poderia editar já no algoritmo para sair do jeito que eu quero. Mas, como a gente está fazendo no Cycles, eu posso vir aqui e editar depois. Posso editar o tipo de tracejado que eu tenho aqui em line. Eu posso editar a espessura desse tracejado, tá? Aqui nesse númerozinho aqui, tá vendo? Para ele ficar melhor. E se eu clicar aqui em Axis, ele vai abrir aqui todas as informações. Por exemplo, aqui eu tenho tempo, certo? Eu posso digitar aqui, se eu quisesse colocar tempo, a palavra, tá? Entre aspas, basta pôr que aqui ele mudou, tempo. Eu consigo mudar a cor da fonte e eu consigo mudar também o tamanho, tá? Desculpa, aqui tamanho e aqui cor, tá? Aqui. Eu consigo aumentar e diminuir isso depois. E o principal, eu consigo mudar os intervalos dos eixos, que é o mais importante para a gente, porque muitas vezes a gente não visualiza porque utiliza aquele automático, tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar ele de menos 1, de menos 0,1 e dar um Enter. Estão vendo que ele ajustou aqui o eixo. E ele não precisa chegar no 2, ele pode ir só até 1,6. E aí eu consigo visualizar melhor o meu gráfico, ok? Eu tenho aqui, posso colocar título do gráfico, o estilo do gráfico que eu vou utilizar, o aspecto, se fosse um gráfico 3D principalmente, a gente poderia mudar aqui, e o ponto de vista, quando eu estou falando de 2D e 3D, tá? Então, essa é uma maneira básica aí da gente conseguir editar esses gráficos depois, tá bom? Para fazer a leitura de pontos, basta eu clicar no balãozinho e arrastar. Notem que ele estabilizou aqui no 1, tá? Para calcular, isso é útil para calcular, por exemplo, offset. Eu preciso do ponto mais alto, eu consigo calcular o offset aqui do meu problema. Certo? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida?